A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um Renovada em Foco. Eu sou a pastora Gabriela, da congregação do Vila Bela, e hoje o nosso tema é a diferença entre libertação, batalha espiritual e cura interior. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, permanece conosco. Roda a vinheta. O debate continua com a pastora Edna, da congregação da Castiçola, a pastora Floricéia, da congregação de Tauapiranga e Conceição, e a pastora Kátia, da congregação do Tancredo Neves e de Bernardo Vieira. Que mulheres, hein, minha gente? Vamos lá, falar um pouco mais sobre libertação. No último programa, nós aprendemos sobre a questão da libertação, sobre a questão de expulsar demônios, e hoje nós vamos entender a diferença entre libertação, batalha espiritual e cura interior. Amém? A libertação, ela pode acontecer sem que haja necessariamente a manifestação do demônio, sem que haja necessariamente um confronto entre o diabo, sem que o diabo se manifeste para que nós venhamos colocar a mão na pessoa e orar por a pessoa e a pessoa vir se manifestar. E um exemplo é a mulher que estava encurvada, e Jesus, ele chega e numa conversa com ela, ele diz, ao invés de ele dizer seja curada, ele diz seja liberta, porque o que acometia aquela mulher com aquela doença, na verdade era um demônio. Então, a libertação nem sempre precisa que haja uma manifestação demoníaca. E a batalha espiritual, ela acontece quando há um confronto com as forças das trevas, não necessariamente uma guerra, mas um confronto, sempre levando em consideração que Deus é superior e a força e o poder dele não é comparável com as forças das trevas, mas há uma batalha espiritual, há uma guerra que precisa ser travada em oração, em jejum, e isso se chama batalha espiritual. Já a cura interior é a cura do homem interior. Muitas vezes acontece feridas na alma, muitas vezes nós somos magoados e acabamos guardando aquilo dentro do nosso coração, acabamos juntando os lixos, como falamos no último programa, e esses lixos nos tornam pessoas que precisam de libertação. Podem falar, pastoras, fiquem à vontade se quiserem falar sobre esse assunto, batalha, libertação e cura interior. Se quiserem falar, pode falar. Eu tenho várias experiências em relação a isso, porque eu posso falar com autoridade, eu posso falar que eu passei por todos esses processos, né? Não vou me estender aqui meu testemunho porque ele é longo, mas na verdade, assim como essa mulher teve que ser socorrida por Jesus, eu lembro que eu passei por um processo de depressão, isso me causou todo tipo de enfermidade. E eu cheguei na igreja desenganada, tratada por 3 médicos, 2 aqui e 1 no Recife, e não havia êxito, não havia cura. Na verdade, eles falaram para mim, na última consulta, quase que morta já, falaram, a gente não tem o que fazer por a senhora. Aí eu passei por uma rádio, né? E vim para casa. Mas, aos olhos dos médicos, na verdade eu ia perecer. Até então, fui levada para a Renovada e alguém batalhou por mim. Posso falar de uma batalha justa e que Jesus me leva naquele lugar para poder salvar a minha vida. Amém. E de antes eu falei, me dá uma nova oportunidade
Porque se o Senhor tem alguma coisa comigo, que eu sei que tem, eu já sabia que eu tinha chamado, mas na verdade eu nunca quis. Mas se tem alguma coisa, trata de mim, não me deixa perecer, porque os médicos já desistiram de mim. Então eu fui levado para a Renovada no dia 31 de dezembro de 2007. E lá eu encontrei alguém que tomou uma batalha por mim, alguém que brigou nas trevas por mim, e eu o libertei. E veio a terceira parte também, que havia uma ferida enorme. Era assim que eu, como a mulher enferma, segundo retratou aí a nossa pastora, não havia manifestação, mas havia uma enfermidade. E essa enfermidade estava lá, e era acometida de demônios. Então, em seguida, veio o processo de libertação. Veio o processo de cura interior. Mas tudo isso alguém fez por mim. E eu conto, e nesse mesmo processo, eu aprendi para que hoje eu possa estar botando em prática. Amém. Tudo que recebi. Eu preciso dar. Eu não só quero, eu preciso. Eu vivo por isso. Amém. Porque eu sei o quanto faz bem você travar uma batalha dessa por alguém. Quando nós passamos por determinadas situações na nossa vida, nós entendemos o verdadeiro propósito. A Bíblia fala que o que acontece hoje, talvez a gente não entenda, mas mais na frente a gente vai entender. Então, o testemunho da senhora serve para que hoje a senhora possa ter esse ministério lindo, que é o Ministério da Libertação, o ministério onde nós estamos ali travando uma guerra espiritual, buscando mesmo que a pessoa seja liberta, que haja o perdão, porque querendo ou não, a falta de perdão, ela também nos acomete de precisar de uma libertação. A nossa alma, ela fica a ferida na alma. Nós precisamos da cura interior, da libertação, quando nós não liberamos o perdão também. E no nosso meio, mesmo sendo cristão, existem pessoas que ainda trazem isso dentro de si. Eu amo a Jesus, eu amo o Senhor, mas tem alguma coisa dentro de mim que eu não consigo perdoar. Seja um pai que abandonou, seja uma mãe que abandonou, o marido que abandonou. Enfim, essa ferida, elas precisam também ser tratadas na libertação. Porque o perdão é uma escolha. Quando eu conheço a verdade, eu preciso perdoar. Jesus perdoou os meus pecados, Então, eu também preciso perdoar aquelas pessoas que me ofenderam, que me fizeram mal, para que haja essa cura na minha vida, para que eu seja sarada e para que venha também a libertação. Porque a falta de perdão também é porta aberta para demônios, Portas abertas para demônio. Isso causa ferida, causa doenças, enfermidades também são demônicas também, Sim. E às vezes é mais difícil esse espírito de enfermidade sair da vida da pessoa, Então, a falta de perdão também traz essa legalidade. Eu deixo a porta aberta, Então, eu tenho que liberar esse perdão. É difícil você liberar perdão. Porque quando você começa a ministrar a palavra na pessoa ferida, ela começa a chorar e ela não consegue, porque muitas vezes o diabo traz esse engano na mente das pessoas que não precisa liberar esse perdão. Não querem, na verdade, abandonar a sua dor. Quer continuar, quer ser liberto, quer ficar curado, porém, sem abandonar a dor daquilo que foi feito com ela. Mas para poder ser curado, para poder andar livre, é necessário abandonar, deixar para trás. Verdadeiramente dar aquilo que chama de perdão. Tem que perder. Jogar fora.
aquilo que estava lhe causando dor. Carregar aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, as ira, ódio. Essa semana eu estive em contato com uma pessoa e o relacionamento familiar entre ela e o esposo estava comprometido por causa da falta de perdão. Mesmo conhecendo o Senhor, mesmo procurando viver, mas aprisionada pelo ódio, a ponto de abrir a boca e preferir perder o casamento para não perdoar. Não quer abandonar a dor que foi causada. Então, não tem como viver uma vida de libertação, não tem como ser curada se não liberar o perdão. Porque o engano vem, mas não foi você que feriu, foi ele que te feriu. Quem tem que pedir perdão é ele, não você, né? É Exatamente. ele que tem que pedir perdão. Que o diabo traz isso. Foi você que ofendeu, você foi ofendida. Você não precisa fazer foi a isso. vítima, né? Sempre faz isso. E é difícil, você foi abandonado, você foi abandonada. E é difícil você liberar perdão. Porque não é você, é ele que tem que pedir perdão a você, porque foi ele que lhe abandonou, foi a pessoa que te feriu. Ele traz isso para aprisionar a pessoa nessa questão de amargura, de ódio, de ira. Mas essas pessoas que agem assim é porque elas não chegaram a uma profundidade. É porque elas não passaram por uma depressão profunda. Porque a necessidade de ficar bem, a gente passa por cima de qualquer coisa. O orgulho também tem que sair. A disposição do coração, como a gente falou. Se dispor, abrir o coração e se dispor. Ao contrário, realmente é mais uma legalidade e que isso vai trazer mais problemas do que tínhamos antes. Porque vai haver um retrocesso. Não tem como. A falta de perdão, ela vai trazer retrocesso no meio do povo de Deus, na igreja em si. E quando a gente percebe, você procura, né? Daí tem que recomeçar tudo novamente. E hoje o que a gente vê bastante são pessoas feridas. Exatamente. No meio do nosso povo, nós vemos pessoas que estão feridas. E isso impede de um relacionamento com o Pai, com Deus. Porque a pessoa ferida, ela se sente desconfortável, não é? E é algo que vem dentro delas que faz com que muitas vezes se afaste das pessoas, e que se tornem como coitadinhas. E isso faz com que dificulte a libertação. Quando a gente tem o espírito de coitadinha, de dizer, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me quer, isso dificulta que haja uma libertação. Porque por mais que a gente tenha a intenção, o desejo de ajudar aquela pessoa, ela fica com esse espírito de coitadinha. Esse espírito que é menor que o outro, e nós que estamos trabalhando na libertação precisamos ter mais cautela, precisamos entender as pessoas, precisamos estar ali mais dispostas a ter mais paciência com aquela pessoa que está passando pelo processo. Eu passei por esse processo. Não foi longo, foi um período curto, mas quando eu estava ficando bem, eu comecei a olhar para as pessoas e cobrar assistência delas. E, na verdade, nesse período nós não tínhamos pastora que nos tratasse nesse período, né? Era só o nosso apóstolo em si. E aí eu dava uma de coitadinha, eu falava, eu sou sozinha, ninguém me visita, eu dou só... sabe? Caí mesmo nesse negócio. O Senhor sabia o quanto os projetos que Ele tinha para mim, Ele começou a se revelar pessoalmente. Aleluia. E na hora que eu dava uma de coitada, Ele aparecia. Ele começava a ministrar para mim. E aquilo me trazia um conforto, era algo incrível. E aí eu aprendi
eu aprendi que na hora da minha tristeza, nas horas das minhas alegrias, na hora das minhas petições, na hora de curar minhas feridas interior, eu não teria que esperar só por pessoas. Mas eu tinha um Deus que quando Ele clamava, eu aparecia. E aí eu comecei a gritar, comecei a me espernear e ainda chorava muito. Agora venha, porque eu preciso. E Ele aparecia. Amém. Eu entendi o amor de Deus a partir dali. Quando Ele começou a se revelar como um cuidador. E isso me trouxe um amadurecimento. E a partir daí foi só entendimento do que é Deus. E do que eu sou no reino. Do que eu posso fazer no reino. E de quem é você. De quem eu sou. Você é filha, né? Quando a gente entende quem nós somos, quem eu sou filha. Quem é Deus, representa Deus na minha vida? Meu pai. Exatamente. E isso vai, quando nós temos esse entendimento, nós buscamos nos aproximar do Senhor. E essa aproximação vai trazendo a libertação. Essa aproximação nossa para com o Senhor vai trazendo o nosso entendimento de que nós precisamos fechar as brechas, de que nós precisamos ter uma vida de santidade, porque é a vida de santidade que vai nos fazer livres, é a vida em santidade que vai nos levar para mais perto de Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para vocês e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre quais as maiores dificuldades para o entendimento da igreja em geral sobre libertação. Bem, o que eu vejo é de que a igreja, no geral, ela acha de que libertação é só quando tem demônio, manifestação de demônio. E a dificuldade está aí. E a libertação não é somente quando há manifestação de demônios, certo? Então, muitas pessoas estão cativas, estão escravas, muitas vezes não por demônios, mas porque entende que libertação é só quando tem manifestação demoníaca, aí se prendem, não procuram e às vezes não acham que precisam dessa libertação. A igreja às vezes não entende que a libertação é um processo. E a senhora falando sobre isso, me veio à memória que tem uma mulher lá na minha congregação, na congregação que eu sou auxiliar, que ela disse que ela tem medo de que alguém coloque a mão na cabeça dela e ela caia. Eu tenho medo que venham orar por mim e eu caia, porque tem gente que entende que o momento em que você cai é um momento onde você está possesso ou coisa desse tipo. E a igreja tem esse entendimento. Não sei se acontece nas congregações de vocês. Acontece também. É Desse que jeito. acha que que a possessão, que a libertação, só se haver manifestação, as pessoas se manifestar, né? A pessoa cair. Às vezes você caiu ali, mas você não está possessa. Deus está tratando algo com você ali. Né? Exatamente. Há uma cura interior, né? Tratando com algum sentimento seu, né? Uma dor, uma tristeza, né? Trazendo cura. Às vezes as pessoas têm esse receio desse medo mesmo, de não quer oração, porque tem medo de que, então, porque todo mundo está vendo, eu não vou receber oração, porque as pessoas vão ver, eu vou cair, né? E tem gente que acha que vir receber a oração é até vergonhoso, né? Ah, estão pensando que eu estou com um problema e a minha vida é perfeita e eu não tenho problema, não preciso estar ali na frente. E a gente sabe que não é assim, né? Não funciona. Então fica difícil muitas vezes ver pessoas libertas porque tem esse entendimento errado acerca de que é a libertação. Muitas vezes não avança na vida espiritual ou em certas áreas da vida, não tem uma prosperidade porque necessitam de uma libertação, mas porque não tem um entendimento acerca de libertação, aí não procuram e continuam se arrastando o tempo todo,
sem saber que precisam de estarem daquele jeito ali, mudando, através de um processo de libertação. E para as pessoas que estão em casa nos assistindo, como é que elas podem saber que elas precisam de uma libertação? Como é que elas, o que elas precisam saber para que ela identifique que ela precisa de uma libertação? Eu vejo assim, de que se você não avança em alguma área, ou muitas vezes em todas as áreas da sua vida, certo? Você vê de que dentro da sua casa, no seu relacionamento, muitas vezes não vai bem. Então há a necessidade de procurar saber o que é que está ocorrendo, a libertação que precisa ocorrer naquela área. Então, se eu vejo na minha vida, na minha caminhada, algo que está travado, eu preciso buscar o entendimento acerca disso. Eu preciso de libertação. Na área financeira, por que que eu vivo assim desse jeito? Não é? Sempre perdendo as coisas, não avanço financeiramente. Então há algo de errado. O que é que eu preciso fazer? Aí eu começo a ver, não, algo está de errado. Então eu preciso buscar uma libertação. Certo? Às vezes doenças recorrentes. E é necessário de que eu veja tudo isso. Doença sem laudo médico, você está ali procurando um médico, como aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e os médicos não detectavam que ela tinha e Jesus foi lá, ela, através da fé, ela tocou no manto de Jesus e foi curada. Então, muitas vezes existem pessoas que passam por esse processo de ir em vários médicos e nunca achar a causa do problema. E talvez seja um problema até espiritual, não é verdade? Eu tive uma anemia, que na realidade chamava de hipocromia, e desde 13 anos de idade. E eu vim ficar curada da hipocromia já no ano de 2010. Mas tinha essa hipocromia, a ponto de, muitas vezes, para varrer a casa, tinha que ser por etapas. Porque não conseguia fazer, porque havia uma exaustão muito grande. E quando eu entendi de que eu precisava de uma libertação para poder ficar curada dessa hipocromia, que era uma falta de glóbulos vermelhos, que trazia essa anemia mais profunda. Então, quando há esse entendimento de que você vai vendo coisas que estão recorrentes na sua vida e de que você não vê a solução, não vê a saída, procure por libertação. Amém. Na verdade, onde não há Jesus, há sempre problemas. Teve problemas que os médicos não resolvem. Teve problemas que advogado não resolve, dono de casa não resolve, mãe de família não resolve. Aí no último recursos, alguém vai alertar que eles precisam de Jesus. Ali já está incluída a libertação, a cura, o encher do Espírito. Então eu estou sempre instruindo os meninos que andam comigo que não deixe as pessoas chegar a esse ponto. Porque é muito triste você chegar ao fundo do poço para se erguer. Está vendo alguém que está precisando de libertação? É um vizinho, ouviu falar de alguém, fala que a gente vai lá. Porque vamos socorrer e nós vamos chamar a parte, tratar a parte e que caia o entendimento nessas pessoas para que elas não se deixem ser destruídas para poder vir. Que muitas vezes é permitível pelo Senhor para que elas cheguem até os pés de Jesus. É possível libertar alguém sem que essa pessoa tenha aceitado Jesus? Eu creio que não. Porque Ele é o verdadeiro libertador. E mesmo que você expulse o demônio, ele vai voltar. Porque a casa é dele. Porque a casa vai estar sempre vazia. Precisa ser então não tem como libertar. A gente tem como expulsar o demônio. Libertar, não. Em relação a como pastores, é muito difícil conduzir uma pessoa ao entendimento de que ela precisa de uma libertação? Muitas vezes sim.
porque elas muitas vezes não querem passar por esse processo e acham que é só colocar a mão e já está bom demais. Sem compromisso, sem querer renunciar, viver uma vida de santificação, e aí fica difícil, muitas vezes, para a gente conseguir levar essas pessoas a aceitarem esse processo de libertação e depois manter esse processo. Porque, assim, hoje as pessoas, elas querem a libertação, né? Aí a gente chega, a gente vai, acompanha, faz um momento de oração, trazendo a palavra, mas a questão é a renúncia. As pessoas não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar ao mundo, o querer do mundo, as coisas do mundo, para viver algo novo de Deus na sua vida. Elas querem se ver livre, por exemplo, de possessão demoníaca, né? Quer se ver livre dos demônios, da perturbação dos demônios. Mas não quer se ver livre do lixo. Mas não quer se ver livre do lixo. O pecado. Que você ora e você expulsa o demônio. Mas elas permanecem na vida que elas tinham antes. Não há uma vida de obediência a Deus, a sua palavra, de santidade, de mudança nos seus hábitos. Pessoas que vivem hoje na igreja, que até hoje continuam com o mesmo pecado, porque já virou hábito na sua vida, e você acha, não, Deus já orei, Deus vai me libertar, mas você não faz nada para mudar. Um exemplo que é simples e que acontece em vários lugares é a questão da fornicação. Está há 10 anos, 20 anos junto com o marido, mas não vai no cartório assinar um papel, porque acha que é uma coisa simbólica. Não tem mais necessidade de casar. Você se acostumou a viver assim. Aí muitas vezes não quer mudar. Entendeu? Aí as pessoas que, por exemplo, com vício, né? Aí está na igreja. Mas por que não houve a libertação? Porque eu continuo praticando o meu pecadozinho ali escondidinho, que a gente acha que está escondido, mas não é escondido. Para Deus a gente não esconde nada. Exatamente. Né? E não quer largar o vício. Aí fica difícil. E tem mais. Muitas vezes tenta esconder as suas ações, não quer passar por libertação, acha que os seus tratadores não conhecem o problema, e ainda o culpado de tudo isso é os pastores. Verdade. Por quê? Porque Sempre não quer são os largar culpados. o pecado. Quer permanecer com o pecado. Não aceita o confronto de você chegar e dizer, olha, você está errado, você precisa mudar nisso, você precisa entender que confessar e deixar para que haja libertação. Na verdade, mudança de caráter tem que ter confronto. Exatamente. Se a gente aceitar, muda e é abençoado. Se não quiser mudar, não tem confronto que mude o ser humano. Vai continuar no mesmo. Mas a palavra diz que nem todos irão. A última pergunta para a gente encerrar o nosso programa, que já está chegando ao fim, é: existe uma confusão grande entre expulsar demônios e libertação. E como nós podemos explicar para as pessoas essa diferença? Tirar essa confusão da mente em relação a expulsar demônio e ser liberta. Eu vejo assim, expulsar demônio é o ato. A libertação é o processo de deixar a pessoa livre completamente. Das amarras, das prisões, e isso demanda tempo, demanda o querer e a pessoa em obedecer também aquilo que é requisitado para o processo de libertação. Uma obediência à palavra, à verdade, abandonar os seus pecados de estimação e tudo aquilo que dá legalidade ao espírito que está na vida. Porque o ato de expulsar sai, mas a libertação verdadeira é quando ocorre essa mudança
que vem através da palavra, através da mudança de atitudes, mudanças de pensamento, mudanças de hábitos. Exatamente. Que o ensino da palavra é que vai trazer essa libertação, que vai permanecer, porque quando eu entendo a palavra, quando eu compreendo a palavra, eu busco viver uma vida com Deus, uma vida de renúncia, todos os dias da minha vida. Né? Então, por que ainda as pessoas ainda se manifestam? Por causa do pecado, da iniquidade. Né? As pessoas não entendem e continuam pecando, e muitas vezes sabendo que é pecado, sabendo que é iniquidade, e continua praticando. Mas a libertação, sim, ela vem. É um processo, como a pastora Flor falou. E esse processo a gente vai ensinando dentro da palavra de Deus, para que a palavra seja implantada no coração e você compreenda quem é você. É como se expulsar o demônio fosse apenas um paliativo. É só o superficial, é só a ponta do iceberg, onde nós vamos precisar ir mais a fundo e buscar mesmo entender a pessoa e o que passa para isso. Esse processo não tem tempo. Cada caso é um caso. Exatamente. Às vezes é pro resto da vida. Porque assim, nós sabemos que santidade, santo, só Jesus foi. Como homem na terra, né? Mesmo com todo esse entendimento, o ser humano em si, muitas vezes tem seus deslizes. Às vezes, pecamos acidentalmente, quem não peca? E precisamos de libertação pro resto da vida. Verdade. Há casos e casos. Libertação é um assunto mais profundo que eu já conheci até hoje. Né? Gosto muito de ler, gosto muito de me aprofundar. Tenho de vastas experiências em relação a isso. E eu sei que não se dá tão somente em você entender tão somente a palavra, mas precisamos de experiência. Precisamos ter um diferencial com Deus. Precisamos de uma separação para que o Senhor possa nos instruir acerca do assunto. Não é assim? Exatamente. E é exatamente isso. É um processo. E esse processo é longo. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nosso programa está chegando ao fim. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença desse time maravilhoso de pastoras da Renovada, que nos deram a honra de estar conosco mais uma vez no nosso Renovada em Foco. Muito obrigada, pastora Kátia. Muito obrigada, pastora Flor. Obrigada, você muito também, obrigada, né? pastora Edna. E eu espero contar com vocês mais vezes. Esse assunto não termina aqui. Nos próximos programas nós continuaremos falando sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre cura interior. E você é nosso convidado para permanecer conosco no próximo sábado, às 17 horas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo e até o próximo programa.